Olá, tudo bem? Bem-vindo à jornada de Gênesis ao Apocalipse. Hoje, leitura de número 6. Vamos começar por Gênesis capítulo 23. Não esquece, já começando, dá um like aqui, ó. Curte esse vídeo e compartilha com seus amigos. Proponha esse desafio da leitura da Bíblia. Vamos ler a Bíblia em um ano por 15 minutos por dia, tá bom? Gênesis 23. Sara viveu 127 anos. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Et responderam a Abraão dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra e diante dos filhos de Et. E lhes falou dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele, que fica no extremo do seu campo, que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão, de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade: De modo nenhum, meu senhor, escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso. Sepulte a sua falecida. Então, Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron na presença de do povo da terra, dizendo: Mas se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceite-o de mim e sepultarei ali a minha falecida. Efron respondeu: Meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata. O que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu Efron dizendo isso e pesou-lhe a prata que este lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, a saber, 4,5 quilos de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. E assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o terreno ao redor passaram a ser propriedade de Abraão na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, os filhos de Et se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nela estava como propriedade para servir de sepultura. Gênesis 24. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: Põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio das quais eu estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: Talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o meu filho o seu filho à terra de onde o Senhor veio? E Abraão respondeu: Cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, me tirou de lá, da casa de meu pai e da casa dos meus parentes, e que me falou e jurou dizendo: A sua descendência darei a esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. E por isso,
O servo pôs a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazendo segundo o resolvido. E o servo pegou 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, e a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que fosse bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse, peço que me deixe beber um pouco de água, da água do seu cântaro. E ela respondeu, beba, meu senhor. E prontamente baixou o cântaro para a mão, deu-lhe a beber. Depois de lhe dar de beber, disse, vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. E quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro, pesando 6 gramas, e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou, diga-me, de quem és filha? Será que a casa de seu pai haveria lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? E ela respondeu, sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou, temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor e disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou tudo aos da casa de sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Então este correu ao encontro do homem junto à fonte. Aconteceu que Labão tinha visto o pendente, as pulseiras, nas mãos de sua irmã, e ouvindo as palavras de Rebeca, sua irmã, dizia, ele me falou assim e assim. E por isso foi até onde ele estava e o encontrou em pé junto aos camelos ao lado da fonte. E Labão disse, entre, bendito do Senhor, porque você está aí fora, já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa e, descarregando os camelos, lhes deram forragem e pasto. Também trouxeram água para que ele e os homens que estavam com ele lavassem os pés. Puseram comida diante dele, porém ele disse, não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. E Labão respondeu, diga. Então ele disse, sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito meu senhor e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa, quando lhe deu à luz um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. O meu senhor me fez jurar dizendo, não busque uma esposa para o meu filho entre as mulheres dos cananeus, em cuja terra eu estou morando. Pelo contrário, vá à casa do meu pai e à minha família, e ali busque uma esposa para o meu filho. E respondi ao meu senhor, talvez a mulher não queira me acompanhar. E ele me disse, o Senhor em cuja presença eu ando, enviará o seu anjo com você e levará a bom termo a sua jornada, para que da minha família e da casa do meu pai você traga uma esposa para o meu filho. Você estará desobrigado do juramento, caso você for até a minha família e eles não quiserem dar a moça a você. Neste caso, você estará desobrigado do juramento. Hoje, pois, quando cheguei à fonte, eu disse, ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, leva a bom termo a jornada que eu sigo. Eis que agora, junto à fonte da água, a mulher que sair para tirar água, e a quem eu disser, dá-me um pouco de água do seu cântaro. E ela responder, beba, e também tirarei água para os seus camelos, seja essa mulher a que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Antes que eu acabasse de orar em meu íntimo, eis que veio Rebeca trazendo o seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse, peço
que me dê de beber. Ela prontamente baixou o cântaro do ombro e disse: beba, e também darei a beber aos seus camelos. Bebi, e ela deu a beber aos meus camelos. Daí lhe perguntei: de quem é filha? E ela respondeu: filha de Betuel, que é filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor e louvei o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que havia conduzido por um caminho direito, a fim de encontrar com o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se estiverem dispostos a usar de bondade e de fidelidade para com o meu senhor, digam. Do contrário, digam também para que eu siga o meu caminho para a direita ou para a esquerda. Labão e Betuel responderam: isso procede do Senhor, nada temos a dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-a com você, e que ela seja a mulher do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. E quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Tirou as joias de ouro, de prata e vestidos, e a deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse: permitam que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10, e depois poderá ir. E ele, porém, lhe disse: não me detenham, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Deixem que eu volte ao meu senhor. E disseram: vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? E ela respondeu: sim, quero. Então deixaram a Rebeca, a irmã dela, e a irmã deles. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e disseram: que você, nossa irmã, seja mãe de milhares e milhares, e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo Abraão tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque veio de Beer Lai-roi, porque morava na terra de Negueb. Ao cair da tarde, Isaque saiu para meditar no campo, e erguendo os olhos viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo Isaque, desceu do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Ele tomou Rebeca, e esta se tornou mulher dele. Ele a amou, e assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis 25. Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura. Ela deu à luz Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joquissã gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abidá e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém, os filhos das concubinas que tinham, Abraão deu presentes e, ainda em vida, os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice, e foi reunido ao seu povo. E os filhos dele, Isaque e Ismael, os sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar o Eteu, em frente a Manre. O campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et, ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, e Isaque morava perto de Beer-Lai-roi. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento. O primeiro Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel e Mibissam, Misbá, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito. No caminho para a Assíria, ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque.
Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutaram no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias de que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. E nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado, enquanto Esaú, exausto, veio do campo. Ele disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. E por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito à primogenitura. E ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. E Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. E assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Até aqui, 16 minutos e 30 segundos. Deus abençoe ricamente. Essa foi a nossa leitura de hoje, a jornada Gênesis ao Apocalipse. Dá um like aí, compartilha esse canal, essa playlist com seus amigos e vamos juntos ler toda a palavra de Deus. Deus abençoe ricamente.